Jordão. E ali você vai perceber que Lucas, ele está tentando trazer para a mente, a mentalidade dos judeus, que Jesus ele é judeu e ele é o herdeiro do trono de Davi. Jesus, o filho de Davi. E nós chegamos então no quarto evangelho, que é diferente dos demais evangelhos. Por isso os outros são chamados de sinópticos e ele é o evangelho à parte dos demais. Cerca de 92% do evangelho escrito por João é diferente dos demais evangelhos. E nós estamos esta noite diante de um texto que não se encontra nos demais evangelhos. Neste texto, nós encontramos Jesus antes do seu julgamento, antes de sua prisão, antes de sua morte, antes de sua ressurreição, reunindo-se com os seus discípulos na noite de Páscoa, e ele cinge-se, pega uma toalha, ele atira parte de sua vestimenta, após isso ele pega uma toalha, cinge-se, e se põe a lavar os pés dos discípulos com uma bandeja de água, com uma bacia. A palavra diz que ia tudo muito bem, até que ele chega até Simão Pedro, e Pedro diz assim: Senhor, lava-me os pés, a mim, como quem diz, como João disse, também a respeito de Cristo, porque João se opôs a batizar Jesus nas águas, e Pedro também, como João, ele disse: Senhor, eu é que tenho que lavar seus pés. O Senhor é o mestre, eu sou o discípulo. O Senhor é o Senhor e eu sou o servo. Por que ele diz isso? Porque a função que Cristo tomou para si era a função do escravo, do servo menor dentro de uma casa. Fazer o quê? Lavar os pés dos seus senhores. Ele diz: lava-os tu a mim. Aí Jesus disse para ele: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro diz: então, Senhor, não lava só os pés, lava a cabeça e as mãos também. Aí Jesus fala assim: não, quem está limpo não necessita de que todo o corpo seja banhado, apenas os seus pés. Ele conclui falando a seus discípulos, dando-lhes as instruções e a lição da humildade. E eu separei para falar convosco nesta noite, de maneira bem breve, as 3 grandes missões que Cristo entregou a seus discípulos com aquele lava-pés. As 3 grandes missões que Cristo entregou a seus discípulos naquele lava-pés. A primeira grande missão que Cristo estava ensinando a seus discípulos era a humildade. Você percebe isso folheando a Bíblia dentro deste capítulo de número 13? A partir do versículo de número 13, capítulo 13, versículo 13, que Cristo chama-os a atenção e diz: vocês me chamam de mestre, de Senhor, e eu de fato sou mestre, sou o Senhor, mesmo eu sendo mestre, mesmo eu sendo Senhor, mesmo eu sendo grande, mesmo eu sendo onipotente, mesmo eu sendo onisciente, mesmo eu sendo presciente, eu, o Senhor, me humilhei. Fui humilde, me rebaixei e lavei os pés de vocês. Agora vocês, se vocês me consideram mestre e viram isso, e viram eu fazer tal coisa, eu digo para vocês que vocês também devem fazer isso para com o próximo. Lavem os pés uns dos outros. Ele está ensinando acerca da humildade. O que é humildade? Humildade é ter conhecimento de si próprio. Humildade é ter conhecimento de si próprio. Alguém descreveu a humildade como sendo a qualidade que aquele que a tem, quando descobre que tem, já não a tem mais. Ninguém que é humilde sai por aí batendo no peito e dizendo que é humilde. As pessoas veem nela que ela é uma pessoa humilde, que ela é uma pessoa que não é altiva, o que é o oposto de humilde. Simão Pedro, ele chega a afirmar na segunda epístola dele, que Deus, os humilhados, aqueles que são humildes, acham graça perante Deus, eles se humilham perante Deus, e eles são exaltados por Deus. E aí, ele conclui a sua fala dizendo que Satanás anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Peraí, o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que aquele que é humilde, ele, por reconhecer que ele é fraco, por reconhecer que ele não pode vencer sozinho, ele está de constantemente se humilhando perante Deus, orando a Deus, lendo
a palavra a fim de se santificar. Mas aquele que se exalta, que é o oposto do humilde, ele está suscetível à queda. Na verdade, eu preciso informar para você que aquele que é soberbo, aquele que é altivo, ele já está caído, ele caminha caído, porque Deus não tem parte com gente soberba, Deus não tem parte com gente altiva, Deus não tem compromisso com gente que bate no peito e diz eu sou grande, Deus não tem compromisso com gente que bate no peito e diz eu sou sábio. Não se glorie o forte na sua grande força, não se glorie o sábio na sua grande sabedoria, não se glorie o rico no seu dinheiro, mas quem quiser se gloriar, diz a Bíblia, glorie-se nisto, em mim conhecedes o Senhor. É por isso que costumo dizer que aquele que é soberbo e altivo, ele reflete a característica de Satanás, ele reflete o caráter do diabo, porque quem foi o primeiro soberbo na história? O diabo, que quis tomar o trono de Deus, que quis colocar seu nome acima do trono do Pai, e ele foi expulso do céu. Por isso que você nunca vai ver um soberbo, um exaltado terminar de maneira bela, de maneira festiva, de maneira gloriosa, porque Deus, ele abate os soberbos e dá graça aos humildes. Vê na Bíblia, Acã, soberbo, porque o humilde tem respeito para com os demais. Acã não respeitou a ordem de Deus, tomou do anátema daquilo que Deus disse não faça, ele fez, morreu e levou sua família junto. Você se lembra também de Caim? Matou seu irmão, perdeu o príncipe do pai, soberbo, porque seu irmão ofereceu um sacrifício melhor do que o seu sacrifício. Você lembra de Coré, Datã e Abirão? Pensavam ser maiores que Moisés, queriam ditar as ordens, Deus abriu a terra e eles foram sepultados vivos. O soberbo nunca termina bem. Lembra de Amã? Armou forca para matar Mardoqueu e depois de matar todos os judeus, ele morreu enforcado na própria forca que ele armou. É por isso que quem serve a Deus não deve se enveredar pelo caminho da soberba, deve ser humilde, porque nunca um soberbo será ou verá o reino de Deus e terá prosperidade espiritual na sua vida enquanto na terra, porque Deus, ele resiste aos soberbos. Vai ao templo, um fariseu, um publicano, diz Cristo na parábola, fariseu gaba-se das suas próprias obras, dizendo, eu sou diferente dos demais homens, eu dou meu dízimo de tudo que eu tenho, eu não sou roubador, eu não sou ladrão, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Religioso, soberbo, exaltado, do lado dele tinha um publicano, que também não roubava, não, também dava seu dízimo, porém, ele não gabava-se daquilo que ele fazia. Ele batia no peito de cabeça baixa, nem ousava levantar os olhos para os céus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. E a Bíblia diz no final da parábola que este homem que se humilhou, ele foi perdoado por Deus, voltou para a casa do templo perdoado por Deus. Mas aquele que estava se exaltando, o fariseu, não foi justificado, não foi perdoado, porque Deus, ele irá abater aqueles que se exaltam, mas irá exaltar aqueles que se humilham. A primeira grande lição é a lição da humildade. É a primeira grande lição, a lição da humildade. A segunda lição aqui é o cuidado com o próximo. O cuidado com o próximo. Observe, por gentileza, que dentro deste versículo de número 14 do capítulo de número 13, Jesus irá nos chamar a atenção para que nós venhamos a cuidar das demais pessoas. Está escrito no 14, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Isso não é cuidado? Olha, meus irmãos, quando a pessoa fazia uma viagem e ela chegava na casa de outrem, se a pessoa do lar quisesse honrar, e era costume da época honrar quem chegou, ele lavava os pés, ou chamava o servo para que lavasse os pés.
Isso demonstra cuidado com o próximo. E cuidar do próximo tem a ver com amar o próximo, porque quem ama, cuida. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, da sua família, é pior do que o infiel. Você cuida da sua casa? Isso tem a ver também com alertar os irmãos. Você alerta seus irmãos em Cristo quando eles estão se desviando do caminho de Deus. Você fala com eles acerca da palavra de Deus. Você chama-lhes a atenção para que se voltem para Cristo. Se você passar 2 páginas depois desse capítulo de número 13 de João, olha com o que você se depara. Capítulo 15, versículo 12. Cristo orando pelos discípulos e dizendo a eles: um mandamento vos dou, e é este: que amem uns aos outros como eu vos amei a vós. Se você ama, você fala a verdade. Se você ama, você não abraça mentira. Hebreus 3, 13 e 15 diz: exortem uns aos outros todos os dias, para que nenhum se perca pelo engano do pecado. Fica triste não, irmão. Como o irmão se exortar você acerca de uma coisa errada que você tem feito, fica triste com ele não. Dê glória a Deus, porque ele está amando você. Ele está querendo o seu bem, está querendo que você vá para o céu. Ele está querendo que você permaneça na presença de Deus. Mas nós às vezes não queremos alertar os nossos irmãos porque nós pensamos que eles vão ficar de cara feia conosco. E daí? Sua missão é falar a verdade para cada um dos seus irmãos. Porque se você não alertar, o sangue dele vai cair sobre a tua cabeça caso ele morra no pecado. Porque Deus está mandando você alertar, está mandando você ensinar, está mandando você falar e você não faz. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Falar a verdade é demonstração de amor. Primeiro, ser humilde. Segundo, cuidado com o próximo. E o terceiro e último, e não menos importante, Jesus está ensinando seus discípulos sobre a santificação. É com eu. Santificação. O que é santificação? É estar cada dia mais longe do mundo e mais próximo de Deus. Aleluia! Estar cada dia mais distante do pecado e próximo de Cristo. Glória a Deus! E a santificação, do contrário que muita gente pensa, ela não começa com aparência externa, ela começa com aparência interna. Santificação não é de fora para dentro, santificação é de dentro para fora. Aleluia! Olha que interessante, Mateus 23, 26. Jesus falou aos fariseus: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, e depois o exterior estará limpo. Começa do interior para fora. Olha para mim aqui. Imagina que tem aqui um copo. Da metade para baixo do copo, na parte de fora está sujo, alguém coloca água. E do outro lado tem outro copo. E da metade para baixo está sujo, mas sujo do lado de dentro, alguém coloca água. Qual copo você aceita? O que está sujo por fora ou o que está sujo por dentro? De qual copo você bebe a água? Do copo que está sujo por fora. Porque a água de dentro está preservada. Mas no que diz respeito à santificação, nós escolheríamos beber a água do copo que está sujo apenas por fora e não por dentro, mas Deus não. Deus quer beber a água do copo que está limpo por fora e limpo por dentro. Santificação é isso. Aleluia. Glória. Eu vejo gente hipócrita dizendo: ah, fulano, essa irmã aí vive de saia, de short curto, e não sei o que lá mais. E você que fuma, que bebe, que tem língua solta. Santificação é interno, não é por fora. Meu Deus. Verdade, Senhor. Mas isso vale também É, Pai. para aqueles que estão com aparência de impiedade também. Meu Deus. Porque Deus chama-nos a atenção. Aquele que se santifica, a aparência dele também é diferente. Aleluia. Muda internamente, muda externamente também. Jesus nos chama a atenção a não julgarmos pela aparência, porque a santificação começa no interno e depois vem para fora. Isso é santificação. Aleluia. Isso é santificação.
Começa dentro de nós. Agora, essa obra de santificação, ela tem a ver com a vida do cristão, a partir do momento em que ele levanta a mão, aceitando a fé em Cristo, e depois que ele é batizado nas águas batismais. Presbítero, santificação tem uma coisa a ver com esse texto, tem tudo a ver. Porque Jesus fala para Pedro: aquele que está limpo não necessita que lave outra parte senão os pés. O que é estar limpo? Jesus está falando sobre dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, os que estão limpos no corpo, são aqueles que aceitaram a fé nele e passaram pelas águas do batismo. Agora, os que estão limpos no corpo, mas os pés estão sujos, são aqueles que foram salvos por Cristo, mas não obstante terem sido salvos, precisam lavar os pés constantemente. Esse lavar os pés constantemente é um tipo de santificação. Olha para mim aqui. Quando você toma banho, e você vai para a sua cama, no caminho que você saiu do banheiro para chegar na sua cama, debaixo dos seus pés, sujou ou não sujou? Sujou. Então você precisa de quê? Lavar os pés. Porque o corpo está limpo, mas os pés estão sujos. Nós aceitamos a Cristo como Salvador, mas nós estamos caminhando num mundo que é sujo. Nós estamos nos envolvendo com pessoas ímpias. Nós estamos constantemente ouvindo músicas involuntariamente que não agradam a Deus. E aí, se você não passa por essa santificação que vem pela palavra de Deus, pela leitura e pela oração, sabe o que acontece? Daqui a pouco você está batendo o pé lembrando da música que você ouviu. Às vezes até involuntariamente você está cantando a letra da música. Por quê? Porque nós precisamos de santificação. E santificação é uma obra constante. Todo dia você tem que se limpar. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos lava, é a palavra que nos purifica. Eu chamo a atenção aqui, eu quero que você preste muita atenção, no que está escrito em Tito capítulo 3, eu caminho para a conclusão, no versículo número 5. Tito capítulo 3, versículo 5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvesses feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem é banho, da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós somos banhados quando nós nos batizamos em Cristo. Quando você passa pelo batismo, pelas águas batismais, você está tomando banho. Você está sendo lavado, mas não para por aí. Você precisa de constantemente ser lavado. Novo batismo, presbítero, não. É um só batismo. É um só Deus. É uma só fé. É uma só palavra. Mas o que eu preciso então? Santificação. E santificação, ela se dá quando você vai lendo a palavra. É na prática diária, na busca a Deus. O fato de você sair de sua casa e estar aqui é um gesto de santificação. Você está sendo santificado pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Agora ouça isso aqui, porque quando a pessoa se batiza nas águas, há muitos mitos acerca disso. Eu quero falar rapidamente, o horário não nos espera, sobre alguns mitos, sobre o batismo nas águas, e depois eu concluo falando um pouco mais, fazendo uma abordagem sobre essa santificação. Porque quando você é batizado nas águas, você está dizendo um não para a sua carne, dizendo um sim para Cristo. Aleluia! Você está cansado da sua vida de pecaminosidade e está vivendo agora para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Alguns mitos acerca do batismo. Algumas pessoas pensam que não pode batizar em água parada. Pensa assim, não. Porque a pessoa que se batizou ali, o pecado da pessoa que se batizou ali, está ali. E a outra pessoa que entrar naquela água, ele vai pegar o pecado daquela que foi primeiro. Isso é mentira. Isso é mito. Segundo mito sobre batismo nas águas, é de que esse batismo, ele tem valor espiritual. Presbítero, o que é isso? Não tem valor espiritual. Não tem não, presbítero, não. Entra na parte das obras. Porque a partir do momento que você levanta a mão e aceita Cristo, você já é de Cristo.
O batismo nas águas é só um símbolo daquilo que aconteceu no mundo espiritual na tua vida. Você já foi batizado em Cristo a partir do momento que você levantou a mão e aceitou Ele como seu Salvador. O batismo nas águas é quando você mostra para a sociedade que você de fato mudou. Então é um gesto. Batismo nas águas é um gesto, é um exemplo daquilo que aconteceu no seu corpo espiritual. Segundo mito, é de que você não deve ficar nas águas correntes onde alguém foi batizado. Aí você imagina, está aqui a correnteza de água, tem 50 pessoas sendo batizadas aqui, e tem um pobre, um coitado aqui tomando banho. A água vem vindo. Vem vindo. Aí tem gente que fala assim, não, fulano, sai daí, porque o pecado dos 50 que foi batizado, me pega em tu. Se fosse assim, o camarada estava no sal, hein? Com o pecado dos 50 que estavam aqui, isso é mito, isso é mentira, não existe. O pecado não fica na água, o pecado é apagado pelo sangue de Cristo. Não fica na água o pecado, meus irmãos. Não fica na água o pecado. E agora, quero trazer uma observação minha. Quando sou eu quem estou falando, sou eu mesmo. Eu faço questão de deixar muito claro que não é nenhuma outra pessoa ou a Bíblia. Eu entendo assim. O batismo bíblico é por imersão. Porque batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar. Porém, eu entendo que a ideia de batismo dentro da Bíblia Sagrada seja molhar o corpo por completo. Então, molhar só a testa não é batismo. Batismo de criança recém-nascida não existe, isso é heresia. Tem uma famosa igreja por aí que batiza. Tem outras também que se dizem até pentecostais que batizam criança. Isso aí é conversa louca. Porque para se batizar você tem que ter consciência de quem você é, do seu pecado, de que Cristo fez por você na cruz. Certo? Mas eu, falando de mim, que fique muito claro, meus irmãos, eu entendo que no batismo, todo o seu corpo deve ser molhado. Não necessariamente você tem que mergulhar nas águas, mas todo o corpo molhado. É uma simples vida. Deixa eu exemplificar para você. Eu creio que se um ministro de Deus colocar uma pessoa debaixo do chuveiro, e colocar a mão na cabeça de uma pessoa debaixo do chuveiro e dizer, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa está batizada. Porque todo o corpo da pessoa está molhado. Eu também acredito que se colocar a pessoa que tem consciência do que Cristo fez numa banheira e derramar água sobre a cabeça dela, molhando o corpo por completo, o batismo também é aceito. Porque, como eu disse, eu entendo que batismo é molhar todo o corpo, porque está significando que a pessoa está se entregando por completo a Cristo. Por isso que molhar só a testa, deixa para lá. Molhar só o pé, deixa para lá. Mano, menos ainda. Batismo é você molhar-se por inteiro. E aí você passa a ser uma nova criatura. Aleluia! Um filme que me fugiu da memória agora, o camarada aleijado de uma perna, ele se casa e no outro dia ele vai até a casa de um pastor que ele tinha às vezes um certo desentendimento. Ele pede para o pastor batizar ele. O pastor já tinha evangelizado ele há tanto tempo, entregando a mensagem, ele meio duro, meio insistente. No outro dia de manhã ele vai até o pastor. Eles procuram um rio, uma água para que pudessem batizar e não encontram nenhum local. Os rios estavam muito distantes, os rios que estavam ali eram rios sujos, imundos. Aí ele diz, então eu vou ficar sem batizar, pastor. O pastor disse assim, não. Você tem alguma piscina? Ele diz assim, eu tenho apenas uma piscina infantil. Piscina pequenininha de criança. Era do filho de sua esposa. Ele traz a piscina, coloca um pouco d'água, ele vai batizar na cena engraçada, o pastor tenta colocar ele deitado, mas não consegue, porque é pequenininha, é estreitinha. Aí ele se ajoelha, o pastor coloca ele ali ajoelhado naquela estreita piscina, naquela banheirinha infantil. O pastor diz assim, derrama água sobre a cabeça dele e diz, eu te batizo. Depois mergulha a cabeça dele assim, de curso na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali a velha criatura morreu. Esse homem estava indo para o céu a partir daquele momento. Meus irmãos, não devemos colocar empecilho para o batismo. Presbítero, então por que as pessoas querem batizar no lago, no rio? Para tirar foto, para filmar, que acha bonitinho. Só para isso. Só isso. Porque acha bonito. Glória a Deus. Mas se você quiser se batizar em Cristo, você quer urgência,
Se coloca você debaixo de um chuveiro e liga o chuveiro, cai água, e alguém diz, está batizado em nome de Jesus, você já é uma nova criatura. Porque batismo tem a ver com o olhar todo o corpo. E de Bíblia fechada, eu peço para que você se coloque sobre os teus pés. Eu digo para você, meu irmão, após o batismo, você vai passar agora pela obra de santificação. Santificação é estar cada dia mais longe do pecado, mais